Got no peace of mind, and my soul hanging. Boa tarde. Hoje nós veremos as diferenças na transmissão da linguagem para com as mídias tradicionais e a literatura, e como elas combatem, ao mesmo tempo, as mudanças climáticas que acabam afetando o nosso dia a dia, desde a nossa família, ao nosso trabalho, ao nosso estudo. Como combatê-las? Um estudo divulgado por cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, afirma que o mundo não vai resistir às mudanças climáticas. E que o planeta terá temperaturas extremas e fenômenos naturais tão violentos que não será possível ter vida na Terra. Incêndios que destroem cidades inteiras. Tempestades que matam. Terremotos assustadores. O planeta está esquentando. A NASA, Agência Espacial Americana, registrou no ano passado aumento de 1,2 graus Celsius em comparação com a média dos últimos 60 anos. E isso já mudou muita coisa. Números cada vez maiores e mais frequentes de catástrofes naturais. Foram mais de 5.000 mortos na tempestade tropical que atingiu a Líbia no mês passado. Terremotos na Turquia e na Síria deixaram ao menos 45.000 mortos em fevereiro deste ano. No Marrocos, outras 3.000 vítimas. A crise climática tem castigado também o continente africano, onde 43.000 pessoas morreram em 2022, afetadas pela seca nas Diferente das Somálias. mídias convencionais, a literatura mostra esses impactos, essas mudanças, com muito mais calma, mantendo um contato, uma relação mais humana com o telespectador, fazendo assim a sociedade e o ser humano se sensibilizar por tais impactos. E, por causa desse papel fundamental da literatura, e principalmente da poesia, como ferramenta de denúncia social, entrevistamos a autora mineira Adriane Garcia, escritora do livro Estive no Fim do Mundo e Me Lembrei de Você, onde ela relata e problematiza as situações ambientais, onde ela nos lembra do estado em que deixamos o planeta. Sem dúvida, né, a poesia ela é uma linguagem também política, inclusive, né, nos primórdios da poesia, ela não era escrita, né? Ela era oral, ela era cantada e ela era apresentada para grandes públicos, né? Para a sociedade, para as comunidades. Então esse papel de poesia cidadã faz parte da história da poesia. E a poesia ela pode intervir na questão da crise climática, como todas as artes podem, né? E como, na verdade, todas as áreas de conhecimento podem fazer essa intervenção, pelo menos a tentativa dessa intervenção. O planeta é a nossa casa, né? E todos nós temos a responsabilidade de cuidar dessa casa. Então, todos, cada um na sua especificidade, cada um na sua profissão, cada um na sua arte, e a minha é a poesia. Foi embora. Olha só como é lindo, meu amor. Estou feliz. Assim, podemos concluir que a poesia é a melhor maneira e a maneira mais humana de transmitir tal mensagem. De talvez, somente assim conseguiremos salvar o que um dia a gente acabou se perdendo. E talvez assim voltaremos a recobrar a nossa consciência. Afinal, a poesia, como uma forma de literatura e uma forma de linguagem, vem trabalhando para manter a sociedade em um lugar mais harmônico, um lugar mais justo, principalmente aqui no Brasil, usando o exemplo do romantismo, que veio desde o início, trazendo uma linguagem política, uma crítica social, falando sempre em prol da justiça, igualdade, relatando os problemas sociais que aconteciam na época. Sendo assim, a literatura sempre esteve presente na sociedade e presente no dia a dia, ainda mais hoje em dia. Vamos utilizá-la para finalmente contribuir para o combate para essas mudanças climáticas. Afinal, a literatura é um meio, um modo de resistência e manter a voz do povo ativa, pois com ela conseguiremos transmitir essa mensagem e persistir na mesma mensagem de um mundo melhor
não somente nesta geração, mas para as próximas. Agora, para finalizar, iremos fazer a leitura do poema de Adriane Garcia, Antropoceno, que diz como a humanidade está amplamente conectada às mudanças climáticas e ao fim do nosso mundo, da nossa casa. Antropoceno. Está parecendo que eu odeio a humanidade, desde que vi as moças caindo das montanhas, em que nunca deveriam ter subido, as moças ficando 1, 2, 3 vezes, e caindo, estateladas, no meio da multidão de moças. Na costa da Rússia, eu que nunca estive lá, chorei como quem passava a amar somente os bichos e as plantas que cultivo no meu apartamento, sob um pedacinho de sol que os arquitetos deixaram por compaixão ou de esquecimento. Soube que então faltavam geleira às moças, e que elas agora se viravam nas pedras, amontoadas, que algumas subiam as montanhas, e o resultado já disse, elas caem, e fica parecendo que eu odeio a humanidade, como se eu não soubesse que a gente também é bicho, como se eu não entendesse que é preciso amar a minha própria espécie. Fica parecendo que eu não compreendo que nós caímos quando a moça cai. Foi embora. Olha só como é lindo meu amor. Estou feliz agora. Beija-flor, trouxe o meu amor.